Oi, gente. Cara, que chuva foi essa? Muita água. Eu não sei se... Na verdade, a gente faz a live e fica gravado. Então, se você estiver assistindo essa live em outro momento, que provavelmente vai acontecer, porque a gente também não tem muitas pessoas aqui ao vivo com a gente, mas eu quero te dizer que nesse dia de hoje choveu muito e deu muito raio. Eu fiz várias stories e falei sobre isso. A gente está nessa semana super especial, que é a semana das lives. É uma semana que a gente vai deixar gravada todas as lives com um pouco de conteúdo, um pouco de bate-papo, um pouco de troca. É uma semana que a gente gostaria muito, muito de escutar vocês. Oi, Leni! A Leni tá aqui online. Tudo bem? Ai, você quer entrar ao vivo comigo? Vou te adicionar ao vivo daqui a pouco, então, hein? A gente vai ter um momentinho de falar e eu vou deixar aberto. Se alguém quiser entrar, vai ser ótimo. Mas será que você me mandou mesmo? Você quer entrar ao vivo? Então, me dá aqui uns 20 minutinhos, depois que a gente falar sobre ancestralidade, a gente pode abrir ao vivo para todo mundo. Enfim, eu sempre fico um pouco perdida aqui na live quando a gente tem que ler a mensagem e falar. Acho que é uma coisa daquela de ter que dar conta de tudo. Hoje a nossa live vai ser sobre ancestralidade e plantar. A ancestralidade, ela está diretamente relacionada com plantar. Hoje, né, nos últimos anos, todo mundo tem abordado muito sobre a ancestralidade, né, porque a gente precisa aí rever algumas ações que foram feitas com os nossos povos originários, né, mas ao mesmo tempo a gente também tem que entender. A gente tem que nada, né, porque eu não gosto de dizer que a gente tem que, mas a gente busca entender essa relação da agricultura através desses ancestrais. E aí eu trouxe aqui alguns tópicos para falar sobre ancestralidade. Porque quando a gente fala da ancestralidade, a gente tem que tentar entender aonde o Homo sapiens está nesse tempo, desde da explosão e do início de 4,5 bilhões de anos atrás da Terra até o 3,5 milhões de anos da vida. Então, quem é o Homo sapiens? Quem somos nós, que muitas vezes achamos que somos os mais importantes nesse sistema e que não somos, e cada vez a gente vem para mostrar que não somos. Imagina um vírus que não está nem nessa conformidade aí de célula, né? Não é nem um organismo, que ele está acontecendo isso tudo na pandemia. Então, a gente tem que começar a repensar essa relação do homem no tempo, na construção e constituição dessa terra. E aí, sim, a gente pode falar dessa ancestralidade do plantar. É claro que a gente não vai conseguir abordar tudo. Essa é uma live hoje que vem comigo, mas, assim, a gente vai deixar aberto. Quem tiver vontade de entrar vai ser muito bem-vindo, porque eu acho que todo mundo tem alguma história ancestral para contar. Então, por definição, eu estou ali olhando para baixo, gente, porque eu tenho uma colinha, né? Eu dei uma estudada. Ninguém sabe tudo, não existe verdade absoluta, gente. Então, a gente tem que dar uma olhadinha, né? Então, eu gosto muito que ancestralidade é um substantivo feminino. Adoro quando vem coisas femininas, que é até uma forma, né, de rever esses conceitos. Eu até estou com o meu caderninho do Woman in Science, da British School, que eu tive no congresso, eu dei uma palestra para eles. Então, acho muito legal a gente poder falar. Estou vendo aqui que temos bastante mulheres, acho muito legal, para a gente poder... Muitas vezes a gente tem que ficar se afirmando, né, autoafirmando. E até mesmo a gente chama de... o homem, surgimento do homem, não foi o surgimento do homem, foi o surgimento do ser, né? Então, eu acho que essa retratação histórica aí é sempre bem-vinda para as mulheres. Enfim, ancestralidade é um substantivo feminino que tem 4 descrições, né? Qualidade de ancestral, tradição ancestral, legado de antepassado, linhas das gerações anteriores de um indivíduo ou de uma família, proveniência de um povo. Eu peguei no Michaelis Online. Todas as fontes, todos os dados que eu trago aqui, gente, se vocês quiserem, eu mando por e-mail. Por e-mail não, por mensagem, né? E aí, quando eu falei, cara, vamos falar de ancestralidade, a gente, muitas vezes, quando fala do plantar,
agachar, ficar de cócoras, botar o pé no chão, aterrar. Isso tudo está cada vez mais sendo falado, mas tem uma explicação, né? E a gente também tem que entender que a gente tem uma relação com o a nossa história, a nossa evolução. Então, vamos dizer que a vida surgiu há 3,5 milhões de anos, né? E a vida começou com um procarionte. Eu não vou entrar aqui na biologia muito a fundo, mas começou com células sem núcleo individualizado, né? A gente vai ter mais para frente, mês que vem, só falando sobre algas, que é a minha especialidade. Ai, Rebeca, eu não consigo ficar olhando muito para as mensagens, gente, mas quem mandar mensagem, tô sentindo todo o amor de vocês. E aí, quando a gente fala... Ai, um mosquitinho. Quando a gente fala de algas, que é um ser unicelular, quem não conhece algas aí, eu vou falar da espirulina, né? A espirulina é uma das algas que muita gente já ouviu falar, tem até música do Jorge Benjor. Era um organismo muito simples, não tem núcleo, não tem compartimentalização, a célula é muito simples. Então, o aparecimento desses organismos procariontes, fotossintetizantes, aconteceu há 3,5 milhões de anos. O homem, o Homo sapiens que a gente chama de Homo sábio, né? Ele apareceu há 300 mil anos. Então, 3,5 milhões, 300 mil anos. Olha a diferença. Quando a gente pensa num relógio, que a criação da Terra é um relógio de 24 horas, a vida aparece no horário 3, assim, no comecinho do relógio, né? Tic-tac, tic-tac. E o Homo sapiens aparece 5, na verdade 4,7 minutos antes de acabar 24 horas. Então, se você pensar, né, que ao invés de pensar numa linha do tempo com milhões de anos, pensa num relógio. Então, assim, num relógio, num dia de 24 horas, a vida aparece no planeta Terra em 3 horas. E o Homo sapiens, quase 5 minutos para acabar essas 24 horas. Então, a gente tem toda uma evolução e todo um desenvolvimento que compõe essa ancestralidade. Quando a gente fala de Homo sapiens, o Homo sapiens apareceu na África Oriental, gente. A gente tem uma configuração muito voltada para a Europa, o berço do iluminismo, que é uma coisa muito recente. O aparecimento do Homo sapiens, ou o que a gente tem na paleontologia, não vou entrar em detalhes, mas se alguém tiver dúvida, eu vou explicando. A gente está falando de 300 mil anos atrás na África. Olha que desconstrução que a gente tem que pensar. E quando a gente pensa na agricultura, então vamos falar assim, Homo sapiens 300 mil. 300 mil anos temos Homo sapiens. O Homo sapiens era aquele caçador e coletor, que passou por várias etapas. Há 12 mil anos atrás, começou a domesticação de animais e de grãos, principalmente grãos e tubérculos. Então, assim, 9.500 anos antes de Cristo, né? Enfim, juntando tudo, dá mais ou menos uns 12, 11 mil e poucos, quando começou a agricultura. E a agricultura começou aonde? Quando a gente começou a formar também tribos, e esses grupos maiores, eles ficaram fixos. Gente, não é minha especialidade, estou só dando uma história aqui, tá? E esses grupos fixos começaram a cultivar 8 grãos, que eu não vou lembrar dos 8 todos, mas era trigo, ervilha, tinha, se não me engano, lentilha, enfim, grãos e cereais. Então começou a identificar que a planta nascia de uma forma natural e que tinha semente, e começou a esse processo de agricultura. Tem 12 mil anos, não é nada. E essa revolução verde, ou essa agricultura super desenvolvida, onde a comida é commodity, para quem não sabe, a gente falou sobre isso, soberania alimentar ontem, então está aí gravado no IGTV. Então, o ser humano estava lá, ele trabalhava, os nômades, né, eles caçavam e coletavam, e de repente no Neolítico, que era mais ou menos 9 mil anos atrás, começou o cultivo. E aí várias técnicas foram. E existia, claro, também toda uma relação entre os rituais, e a lua, e o sol, e as estações, e o plantar. Quando, há menos de 100 anos atrás, a gente começa a dominar os químicos, e começa a dominar os cultivos, e usar de forma que, ao meu ver, não é tão natural essa agricultura, você começa a não se preocupar com essas partes, que são as partes de qual é a lua, qual é o ciclo, a sazonalidade, a importância, trabalhando com esse alimento dentro dessa cadeia, tudo que a gente falou ontem, dessa cadeia de soberania alimentar, independente do que o mercado, não é uma commodity, é um alimento. Então,
Nossa, dei uma viajada. Gente, se vocês quiserem botar dúvida ou tópico, quiser falar, eu queria muito escutar também um pouco da história da ancestralidade de vocês. Aí eu vou falar um pouquinho da minha história, né? Quando eu falo de ancestralidade, vem uma coisa muito forte para mim em relação ao Pará. Porque a minha avó é paraense, era paraense, né? Falecida. A mãe do meu pai. A minha avó é de Mocajuba. Eu tenho um sonho de conhecer. Para quem não sabe, né? Eu fiz meu doutorado e meu pós-doc em Israel, então eu morei do outro lado do mundo durante 7 anos e eu não conheço Mocajuba, no Pará. E desde que eu realmente comecei a resgatar, desde que eu voltei ao Brasil e comecei a resgatar e entender um pouco mais desse plantar, entender um pouco mais desses ciclos meus, eu estou falando da Isabel. Eu entendi como é importante eu ir para Mocajuba. Só que eu só vou conseguir ir para Mocajuba agora quando a gente tiver a vacina, quando tiver tudo tranquilo. Eu não vou me arriscar e nem vou botar ninguém em risco, principalmente. E aí eu comecei a entender que vários processos do plantar também estão ligados à ancestralidade, estão ligados a esses 12, 10 mil anos que a gente começou a agricultura, começou a domesticar. Que é a parte até mesmo que eu estava conversando com o Séries, né? Séries não está aqui, da parte do aterrar. Né? A gente fala muito do earthing, o grounding, não sei, em inglês, que é a parte do aterrar. Porque a gente tem, né, a camada toda da Terra, a gente tem a Terra é uma fonte abundante de elétrons livres, né? E a gente fica de sapato o dia inteiro, fica em prédio o dia inteiro, a gente esquece de se conectar com essa Terra. E essa conexão, ela está muito ligada ao bem-estar. Então, eu não estou aqui só falando do plantar por plantar, ou plantar para produzir seu alimento, mas também um bem-estar físico seu, um bem-estar de tranquilidade sua enquanto plantador. E tem muito a ver com que a gente evoluiu aí nesses muitos mil anos atrás, essa relação com a terra, a gente esquece. Porque aí quando você começa a plantar, quando você começa a entender que existem sementes, existem ciclos, que existe a lua, é muito importante a gente entender por que a lua está ali. Uma coisa que, nossa, me enche o coração, eu tive a oportunidade de fazer um ritual de Auê, enfim, eu tive contato mais profundo com os Pataxós, no sul da Bahia, e aí tem esse ritual da lua cheia, que é lindo, e aí eles dão toda essa explicação do como é importante quando a lua está cheia, eles estão próximos, mas eles não estão na costa, eles podem andar pelo mato para ir pescar. E a relação da pesca da tribo deles com a lua cheia, que era a fonte de luz. E a relação, claro, da lua com as marés e a lua com o nosso dia a dia. E que muitas vezes a gente está aí no dia a dia, a gente nem lembra de olhar para isso. Então, quando eu comecei a me descobrir, buscar esse processo de plantar, eu estava fazendo meu doutorado, eu trabalhava com cultivo de algas, mas completamente indoor, era completamente fechado. Então, ao mesmo tempo que eu me descobria um pouco mais natural no plantar no meu jardim comestível, eu também trabalhava com ciência, mas de uma forma muito fechada no quadradinho, que é uma das coisas que eu mais questiono. Eu questiono bastante. Eu acho que a ciência ela tem muito a agregar, mas ela não é verdade absoluta para nada. Eu acho que a gente não tem verdades absolutas, né? A gente junta as nossas verdades. Enfim, e aí pensando nessa questão da ancestralidade com plantar, é sempre importante lembrar que as nossas posições, eu lembro, a primeira vez que eu fiz um mutirão, eu ficava agachada, botando mudinha, dá uma dor você ficar agachada, mas é uma posição muito natural. Nós, naturalmente, estamos prontos para plantar, isso é muito natural, está aqui para a gente, é isso. E que mais que eu ia falar de ancestralidade com vocês? Que eu saí falando, né? Eu não sei se vocês estão escutando aí, eu não sei exatamente quantas pessoas estão, mas se quiserem mandar um oi, quiserem mandar uma pergunta, o objetivo dessas lives é interagir, principalmente com aquelas pessoas que não têm muito contato com a gente, mas também aprofundar o contato com aqueles que já têm. A gente fala muito sobre soberania alimentar, sobre ancestralidade, sobre solo vivo, na Mentoria Verde. E a Mentoria Verde é uma forma... Eleni, eu vou botar você online aqui comigo, hein? A Mentoria Verde é uma forma da gente se conectar com esse plantar. A Mentoria Verde é para qualquer um. Eu vou dar um spoiler, amanhã a gente está liberando um sorteio por uma bolsa 100% gratuita para a Mentoria Verde. Então, fiquem ligados, marquem os amigos, vai sair a foto oficial, vai sair todas as regrinhas. A gente não quer super estimular compras daquilo que não faz sentido para você, mas a gente também tem aí o valor do trabalho que a gente construiu
de muitos meses, eu e Séries, com todo, enfim, amor e carinho. E a gente também está com uma parceria linda com os meninos da Tudo Cannabis, principalmente para a gente falar sobre orgânicos e falar sobre os cultivos, a ancestralidade, as plantas sagradas e importantes do sistema. Então a gente vai falar o quanto é importante, o quanto a cannabis ela entrou num espaço negligenciado e num espaço, digamos, mais errado, né, e num gueto, né, principalmente porque vieram junto com os rituais de povos originários, que é lindo. Então a gente vai discutir também sobre esse tema com os meninos da Tudo Cannabis, principalmente porque eles estão num local onde é permitido o plantio, é permitido o consumo. Eu acho que a gente não quer fazer nenhum tipo de apologia e a gente também não trabalha com nenhum tipo de cultivos ilegais, então isso tem que ficar muito claro. A gente vai conversar com quem faz isso, que são os meninos da Tudo Cannabis semana que vem. Mas entender também que uma certificação, entender também que o sistema agroflorestal, a agroecologia, a agrofloresta, a sintropia, elas todas têm muito a trazer. E por mais que temos lá agro é tech, agro é pop, não, agro é veneno. Né? Eu acho que, mesmo na academia, a gente discute muito sobre isso, porque existem muitos pesquisadores que defendem, né, cada vez mais novos insumos e novas tecnologias. A gente mencionou na live ontem sobre tecnologia. Sem dúvida, a tecnologia é importante, mas existe um limite dessa tecnologia, porque o mercado não pode ser tudo. Né? A gente tem o meio ambiente, a gente tem a natureza, e nós somos um pontinho nesse conjunto. Nós somos organismos nesse conjunto planetário. Nossa, falei da Eu Quero Ir para Mocajuba. Uma coisa também achei muito legal, eu estava lendo sobre esse aterramento, né, de você pisar pelos elétrons soltos na camada da Terra. Isso tem muito a ver com essa medicina integrativa, né, que eles falam. Que tem muito a ver, né, dessa medicina mais holística, onde você não só trata com alopatia, né, e trata com outras muitas. Bom, eu acho que, por enquanto, para a ancestralidade a gente termina por aqui, ou pelo menos eu termino por aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que ouviu agora, que está aí presente, mas também quero agradecer a todos que vão ouvir depois. O nosso objetivo sempre de deixar as lives gravadas é porque a gente acredita que cada um tem seu próprio tempo e a gente respeita isso e quer que esse próprio tempo também seja respeitado. Eu não consegui ver a live, então você vê depois. E, Cláudio, B, no início já se plantava em monocultura. Então, provavelmente, algum tipo de monocultura nessas primeiros grãos deve ter sido. Eu não tenho esse conhecimento, mas imagina assim, até aqueles povos entenderem que aquilo era uma semente, que dali nascia outra, porque é uma coisa que a gente fala muito, né, na mentoria. Observação, observar. Quando você observa o ciclo, observa que nasceu um trigo, observa que o trigo cresceu e que a casca rompeu e que a semente caiu, que nasceu outro, você precisa observar. Então, talvez no início, não dá para chamar de monocultura, né? Mas era uma cultura desses poucos grãos e poucos animais que eram domesticados. Então, é muito disso, é desse domínio desse ser humano, do Homo sapiens, para as culturas. Mas hoje, como é feito, a quantidade diária para um tipo de cultivo unicamente e acabando, dizimando todas as outras espécies, isso é uma coisa muito de agora, muito da maquinaria, que também é importante. Ninguém está dizendo que a agricultura não é importante, ninguém está dizendo que... Mas, assim, o agronegócio ele tem que se aliar à agroecologia. Precisa existir uma sustentabilidade nesse agronegócio. Nossa, dei um raio muito grande aqui agora, gente. Então, assim, no começo eram poucos os cultivos. Hoje em dia tem cada vez mais gente tentando entender quem são as espécies comestíveis, quais são as espécies que a gente pode forragear, né, que a gente pode fazer a colheita da mata, mas sem não ter só o extrativismo. Então é importante entender que tem que existir um equilíbrio, porque senão a gente acaba, os estoques acabam. E aí eu faço um convite para vocês que estão aí assistindo, que vão assistir depois. No link aqui da bio da Devolverde tem um questionário para a Mentoria Verde. A gente gosta de fazer live, amanhã sou eu e Séries, hoje foi só eu. É muito legal a gente poder falar para vocês, mas é estranho porque eu só estou falando. Eu recebo algumas perguntas, mas a gente só está falando. A gente vai criar uma sala no Zoom para todos que queiram participar, de 3 encontros gratuitos. Então, para você poder ter acesso a esses encontros gratuitos, vocês precisam preencher o link na bio.
Ah, Isabel, não sei se eu vou conseguir participar dos 3. Tudo bem, mas para participar de 1, de 2 ou de 3, ou participar da mentoria de tudo, tem que preencher esse questionário, que o link está na bio. Se vocês não acharem, me avisa que eu encaminho por mensagem. Se vocês acharem que o conteúdo pode ser relevante para qualquer outra pessoa, ou que tem alguém que quer ter uma hortinha em casa, ou tem alguém que quer plantar o seu próprio chá, manda esse link também. Aproveita que esse mês vai ser um mês muito construtivo e a gente está oferecendo isso, é um presente. Então vai na bio, preenche ou envia para alguém, compartilha. A gente não tem aqui os patrocínios dos algoritmos. A gente está pensando em patrocinar, porque o Instagram, né, ele não ajuda. Ó, vou mostrar até para vocês vão conseguir ver, mas o meu chazinho do capim-limão, que eu tô tomando, que me traz um super conforto de fim de dia. Porque se ficar na cafeína demais... E é muito bom ter meu capim-limão aqui fora. Então, vem você também ter seu capim-limão, vem você também entender esses ciclos, se conectar, ter uma relação com a terra que te traga prazer. Isso é o mais importante, felicidade. Eu estava escutando um programa, cara, disseram que mais de 180% de aumento nas buscas para jardinagem na pandemia. Então, as pessoas sabem que aquilo vai fazer bem, as pessoas querem se reconectar. Então, vem com a gente, que a gente vai conseguir te ajudar e te encaminhar da melhor forma possível. E muito obrigado. Qualquer dúvida sobre ancestralidade, sobre o plantar, sobre essas relações ancestrais, sobre a nossa relação com os povos originários, da onde a gente vem, para onde a gente vai, pode ter certeza que sempre vai ter espaço aqui. Um beijo para todo mundo. Obrigado para quem assistiu, obrigado para quem está assistindo, obrigado para quem vai assistir. E fala sempre, sempre. Fala com você, dentro do seu coração. Se observa, vê se aquilo faz sentido para você. Porque é muito importante que a gente se observe e se conecte com o nosso coraçãozinho, com as nossas vontades. Beijo, gente!